muito gosto de estar aqui e quero agradecer à Fundação o convite. Eu odeio esta sala. Eu gosto muito desta sala, que é linda, mas é das coisas piores que há. Eu fiz aqui a oração de sapiência, pai, há 10 anos, e normalmente, ao menos tinha aqui os catedráticos aqui ao pé de mim. Nessa altura não havia sequer... Não olhe para nós. Não sei, mas nessa altura não havia este sistema. Ainda eram destes coisas, destes ecrãs, e tinha ali o projetor de slides. Não havia, é uma coisa horrível. E continua, porque esta ideia de fazer uma coisa interativa com as pessoas a quilómetros, eu nem vejo ali o olho do Manuel Paiva, quer dizer, portanto, é horrível, mas paciência. Adiante. Portanto, tenho imenso gosto e peço desculpa, eu pude assistir às duas intervenções, cheguei a tempo, não pude assistir às anteriores porque estava numa coisa sobre envelhecimento e cancro. A Nature, há 5 anos, a Nature discutiu isto, que eram as palavras que eram difíceis, de resto, já usaram os dois, de resto, a mudança do paradigma, que nós não resistimos, e a epigenética e a complexidade, eram 8. A raça, enfim. E eu dei por mim, quando o Carlos Filhais me pediu para eu falar sobre isto, eu dei por mim a pensar que eles também podiam ter posto a crise, a ciência e a economia, porque são hoje em dia tão disputed como as outras, quer dizer, e eu ainda por cima, eu vejo ao microscópio e tenho a pretensão de achar que distingo se é benigno ou maligno, quer dizer, portanto, não há tipo mais básico que eu, portanto, isto para mim é assustador. Bem, uma outra palavra que eu achava muita graça e que é do nosso tempo era a palavra ruptura. E há meio século, nós na Europa e nos Estados Unidos, nós tivemos rupturas. Sobretudo na década de 60, a televisão, a pílula, o maio de 68, a primavera de Praga, as guerras em África. E depois, na década de 70, o computador pessoal, a interrupção, medicamente, a interrupção da gravidez, o Watergate, o Deng Xiaoping que volta, a quarta guerra do Golfo em que o dólar dispara, o golpe de Pinochet, os ayatollahs, a invasão do Afeganistão, o 25 de Abril, o fim das ditaduras na Espanha e na Grécia, o Papa João Paulo II... E é difícil, reparem, a mim o que me assusta, eu estou a ficar muito velhinho, e estando a ficar velhinho, a mim assusta-me o tempo. Eu não estou a perceber o que se passa com o tempo. Agora, reparem, isto é muitíssimo má. Como é que a gente passou por isto tudo sem crise? E como é que agora temos uma crise? Quer dizer, é assustador, quer dizer, percebem? E agora realmente é a globalização, a internet, as iThings, a revolução tecnológica, com as nanos, a robótica. Esta coisa dos BRICS foi uma chatice, porque a gente, apesar de tudo, não tinha crise, porque explorávamos a África, a Ásia e a América do Sul. E, portanto, a razão porque aquelas rupturas da década de 60 e 70 não deram crises foi porque nós tínhamos aí uma coisa que explorávamos. Agora já temos mais dificuldade em explorar e temos crise. Os BRICS, portanto, são um problema. Há uma nova ordem social e política, há o problema da discussão social, não há outros valores. Há problemas gravíssimos da organização partidária, portanto, quer em termos de participação, quer de representação, e depois temos aquela coisa que é a escassez de água, a escassez de energia, o aumento das desigualdades, a pobreza. Reparem, isto é já a carta. E as cidades são um modelo de desorganização em certos sítios, mas, por exemplo, isto é Portugal. Isto são plásticos em Portugal. Os plásticos é uma chatice. Que o plástico é um mimetizador endócrino. E, portanto, quando se depois vai estudar em Crestuma, os peixes estão todos a mudar de sexo. Não se aflijam que isto não acontece à espécie humana, portanto, e, portanto, não é fácil a gente mudar de sexo assim, só porque bebe uma golada de coisas com plásticos. São travestis? Exato, ficam total... E é impressionante a facilidade... E isto é impressionante porque eu hoje realmente, como disse, hoje tinha que discutir uma coisa sobre envelhecimento e cancro e nós estamos a aumentar imenso o cancro nas pessoas de idade, mas nós em toda a Europa está a aumentar 1 a 1,5% ano a taxa de cancro nas crianças. E isto não pode ser por alterações ambientais que não sejam coisas deste género, portanto, carcinogénios. Não é o aumento da esperança de vida que justifica que os recém-nascidos e as miúdos até aos 10 anos. Portanto, nós temos um problema de disruptores endócrinos
E isto, claro que esta coisa desta crise é sempre vista, todos nós somos muito antropocêntricos, e depois nós somos europocêntricos, e depois nós somos portugalocêntricos. Portanto, tudo isto é visto, e eu não faço a mínima ideia como é que esta mesma crise é vista noutros países, não faço a mínima ideia, quer dizer, mesmo cá tenho dificuldade, o que será nos outros países. Mas, portanto, nós, o que estamos aqui a discutir hoje, e o que ouviram nas duas intervenções anteriores, foi estratégias para resolver o problema numa Europa civilizada, que é o que nos interessa. E isto é do Guardian, do dia 11 de novembro. Este artigo do Guardian era acompanhado de uma fotografia do Tony Blair. E é "It's business that really rules us now". E depois diz, claro, "Lobbying is the least of it. Corporate interests have captured the entire democratic process. No wonder so many have given up on politics". E depois, "It's the reason for the collapse of democratic choice. It's the source of our growing disillusionment with politics. It's the great unmentionable", porque é bestial, unmentionable, "corporate power". E isto é o que nos está a acontecer e isto modificou. Portanto, a crise provavelmente acentuou algum trend que havia neste sentido e nós passámos a ter, por exemplo, a tal substituição do comportamento social, o bem comum, o bem societário, pelo homem económico. O homem económico é um produto desta organização corporate. E é seguramente uma das razões porque a gente tem tanta dificuldade, por exemplo, como o professor Mira Godinho dizia, porque é que a gente não muda os comportamentos? A gente não muda, primeiro não queremos, é logo uma coisa boa, não queremos. A gente está muito bem como está, porque é que a gente está a mudar os comportamentos? Mas depois é porque não temos exemplos. Nós temos muito poucos exemplos. E parte da falta dos exemplos é porque os exemplos são exemplos, do ponto de vista social, são pessoas que conseguiram ter sucesso em modelos que não são provavelmente os melhores. Se virem qualquer revista de ciência hoje, é indiscutível que há um cruzamento brutal, isto é o número do Summer da Science in Scotland, são todas a mesma coisa, mas há um cruzamento interdisciplinar notável e há uma tentativa, e eu isso acho muito curioso, há uma tentativa, sobretudo nos países anglo-saxónicos, de manter as ciências sociais e humanas no barco. Uma coisa que nós, nos países do sul da Europa, não estamos a fazer, em parte pela pobreza. O que é que eu achei curioso, porque sabia que vinha aqui com o Luís Portela e, portanto, tínhamos a história dos medicamentos, isto é do Economist de 18 de outubro. E, reparem, "How science goes wrong. Scientific research has changed the world. Now it needs to change itself". E a ideia é muito simples. Nós, cientistas, ou nós, professores universitários que fazemos alguma ciência, ou nós, médicos que fazemos alguma ciência, ou nós, empresários que precisamos da ciência, a gente tinha um motto. O motto era "Trust but verify". Isto é o que nos fazia ter alguma confiança uns nos outros. Porquê é que a gente perdeu a confiança? Perdeu a confiança, em parte, pelas razões que dizia de comportamento, e vamos já discutir isso, o problema do comportamento nas sociedades latinas e portuguesas é muito grande, mas é por isto, é de que nós, quando procuramos verificar muitas das coisas, verificamos que não é, portanto, modern scientists, agora no fim, reparem ali, modern scientists are doing too much trusting and not enough verifying, to the detriment of the whole of science and of humanity. Portanto, o que este artigo do Economist, ele continua aqui, e reparem que é assustador. Eu não sabia, o Luís, você pode confirmar isto, que eu achei horrível isto. Diz que uma regra de base, estas regras de Polegardo, entre a biotecnologia, entre os capitalistas da biotecnologia, é que metade da investigação publicada não pode ser replicada. Atenção que isto é assustador. Percebem? E tem a ver com a pergunta que o Manuel Paiva fez. Percebem? Quer dizer, isto para mim já foi assustador. E depois, no último ano, a Amgen verificou que só podia reproduzir 6 de 53 estúdios em Cancer Research. Percebem? É assustador a sensação que a gente tem de que está a trabalhar num terreno minado e provavelmente está minado em parte pela necessidade absoluta de conseguir resultados e de produzir riqueza. E isto é assustador. E agora reparem que em 2000
cerca de 80 mil doentes participaram em clinical trials baseados em research que foi depois considerada inapropriada ou cheia de erros. É assustador, no momento em que nós somos todos tão scientifically driven, e isto e aquilo, como é que isto acontece? O NIH está a cortar de uma forma assustadora os projetos na área da saúde. Por acaso é muito engraçado, isto é de 14 de novembro da Nature, e isto tem muita graça porque são algumas dezenas dos milhares ou das centenas de moléculas que foram descobertas e que, como não tinham aplicação, foram abandonadas. E depois os Budget Use Force Institutes, portanto, os cortes no budget forçam os institutos a cortar tudo quanto sejam projetos ou perguntas que levem a coisas que sejam potencialmente caras e não sejam competitivas. Portanto, por estranho que pareça, esta lógica do homem económico e do reforço da necessidade e, de alguma maneira, também, eu não quero agora ser chato, porque eu acho, por exemplo, na medicina, eu tenho muito medo dos médicos empreendedores. Isso é que eu tenho medo de médico de empreendedor. Percebem? Eu quero que o médico seja médico. O médico empreendedor assusta-me a um grau. E há alguns. Não, mas você não é médico. Não é médico. Oh, Luís, não me diz, quer dizer, não, eu estou a dizer, os tipos têm consultório e são empreendedores, quer dizer, eu fico doido com isso. Bem, agora reparem, há danos colaterais. O primeiro, já vimos, é a falta de confiança, porque muitos dos resultados não são verificados. O segundo é a desgraça que está a acontecer em todo o mundo aos cientistas das ciências sociais e humanas, porque não produzem riqueza, porque não são interessantes e, portanto, reparem que é impressionante que eles dizem it's not usual for conservative politicians. Isto também é da Nature de 14 de novembro. Não é usual para conservative politicians in the United States to question the value of social science research. But this year, researchers in the field received a sharp shock when those criticisms morphed into tangible restrictions. What's different this time is they succeeded. Isto é assustador, percebem? Nós precisamos de ciências sociais e humanas. Eu sei que é uma chatice, que é difícil eles ganharem dinheiro a vender produtos, mas temos que, quer dizer, e atenção, isto tem que ser, e é muito bom ter referido uma coisa que referiu que é espantosa, é que tem que ser o Estado ou o Governo Central a pagar isso. Portanto, não podemos transformar-nos todos, por mais empreendedores, etc., que sejamos, o Instituto de Investigação tem que ser, em parte, subsidiado pelo Estado. Não nos podemos transformar em laboratórios, percebem, para fazer análises ou qualquer coisa. Bem, esta é a primeira coisa. A segunda, claro, sabem muito melhor que eu, não sei nada disto, é o problema, as dificuldades que agora há do lado do trabalho e as perversões que a Espanha e a Itália, a França e a Itália, por exemplo, estão a sentir pela necessidade de se adaptarem a novas regras, que são regras, em muitas coisas, extraordinariamente injustas. E, finalmente, e isto é o que é o pior, e tem graça porque os dois referiram isto, somos nós. Nós, o Zé Povo. O Zé Povo, nesta coisa, depois da década das coisas de 70, 60 e 70, o Zé Povo está com muito pouca graça. E, por exemplo, o Cláudio Magris, devem ter lido esta entrevista dele no Público, diz que a Itália assistiu na era Berlusconi ao triunfo de uma lumpenburguesia que, tanto no plano intelectual como moral, perdeu o sentido da decência e do respeito. Isto é assustador porque isto é verdade, também é verdade entre nós. E é muito difícil transformar a sociedade quando as classes médias altas e as classes médias têm um comportamento que é discutível do ponto de vista da organização social e as classes mais baixas o que querem é repetir este modelo. Muito bem. Acabei esta minha parte e vamos então passar para Portugal. E eu comecei a pensar como é que eu havia de mostrar Portugal. Isto é uma coisa, é um corte epistemológico. Se tivesse aqui o António Borreta, gostava disto. Agora é Portugal. O Dom Afonso Henriques. É melhor esse que o outro corte. Corte por corte, antes epistemológico. Muito bem, Portugal. A primeira coisa que é boa em Portugal, que eu deixo sossegados, somos iguaizinhos em termos genéticos aos outros europeus. E, portanto, é engraçado porque provavelmente até somos mais, há alguma diferença, é verdade, somos mais parecidos com os espanhóis,
Portanto, genes mirror geography within Europe, mas nós fomos a partir de depois dos últimos glaciares, do grande glaciar de 15.000 a 17.000 anos, isto foi estudado pela Luísa Pereira lá no IPATIMUP também, depois do grande glaciar e que morreram os tipos todos do centro e do norte da Europa, foram portugueses e foram espanhóis e foram croatas e gregos e tipos do norte da África que povoaram. Portanto, os nossos genes são iguais aos deles. Palavra de honra. E, portanto, a nossa diferença é epigenética. E a palavra epigenética era das tais disputed definitions. If you want to start an argument, ask the person who just said paradigm shift what it really means, or epigenetic. E é engraçado porque, reparem, epigenetics, isto agora continuamos assim, isto é tudo, atenção que isto é tudo revistas conceituadas, não é uma revista cómica. Epigenetics is a useful word if you don't know what's going on. If you do, you use something else. E, portanto, eu não sei o que é que se está a fazer, foi por isso que eu usei o que nos distingue dos outros do centro e do norte, não é dos nossos camaradas italianos. E, portanto, eu ia fazer uma coisa muito rápida, que era uma SWOT análise das fraquezas e das ameaças da crise em Portugal. E agora vou-lhes ler uma história, que é assim, de acordo com os autores do livro, atenção que isto é uma notícia do Público, de acordo com os autores do livro, Khashoggi, saudita, comerciante de armamento internacional, é irmão da primeira mulher de El Assir, Samira Khashoggi, mãe de Dodi Al-Fayed, que morreu num acidente que vitimou a princesa Diana, com quem o libanês se casou em 76 em França. Em 2005, o Sr. X, que eu escondi para não dizer quem era, contou ter sido apresentado ao empresário libanês por um cunhado dele, amigo e casado com a irmã da atual mulher, El Assir, a espanhola Maria Fernandes, filha de um embaixador de coisa. E depois, El Assir é vizinha em Marbella dos pais de Alexandre Agag, genro do rei Maria Azar e colaborador. Ele é amigo do rei de Espanha e do neto de Franco, com quem tenho estado, acrescentou o Sr. X. Isto é do Público. Isto é uma sociedade de contexto. Isto acontece connosco, acontece nos países do norte da África, acontece provavelmente na Andaluzia, né? E isto é uma grande limitação. Eu ainda tive alguma... Pensei que podia ser bom porque a ideia que o altruísmo, reparem, ninguém percebe bem o altruísmo. Nós não somos altruístas. Bem, e ainda bem, porque esta coisa de ser altruísta é uma estupidez, do ponto de vista biológico. Porque é que eu lhe hei de dar meio frango? Se eu tenho um frango, para que é que eu hei de dividir o frango e dar-lhe meio? Percebe? Não tenho... Percebe, Carlos? A não ser que a gente queira matar o Luís ou o professor Miragodinho. E então, eu dou-lhe meio frango, posso ficar mais forte e ajudar-me a matar o Luís. E há muita gente que acredita que esta é a lógica, provavelmente é sobressimplificada, mas é verdade que o altruísmo versus selfishness, a tolerância versus paroquialismo, isto leva ao chamado altruísmo paroquial, que nós temos a um grau brutal. E, portanto, o que nós temos, de facto, é uma sociedade de altíssimo contexto que tem altruísmo paroquial ao mais alto grau, que é o inbreeding, o minifúndio, as pequenas invejas, a informalidade, etc. E agora reparem, isto já acontecia antes da crise, e já acontecia até antes das rupturas das décadas de 60 e 70. Portanto, isto somos nós, quer a gente queira, quer não, e é uma chatice, mas é verdade. Depois, há agora coisas, neste caldo de altruísmo paroquial, muito minifundiário, nós temos os aspectos negativos, que são a fragilização económica, a destruição institucional, que em parte é da crise, em parte é culpa do nosso governo, um problema dos valores, tenho imensa dificuldade, é por isso que pus entre aspas, tenho muita dificuldade aqui, estamos a notar a acentuação das desigualdades e estamos com problemas com as pessoas. As três coisas mais graves que eu noto, e tem muita graça que o professor Miragodinho falou nisso e o Luís Portela também, nós estamos com um problema gravíssimo de imigração, temos uma pressão demográfica, nós estamos com 1,27 ou 1,29 de natalidade, que nos torna os tipos com mais baixa natalidade do mundo. Estas coisas são muito engraçadas. Por exemplo, a Grécia é o país do mundo que mais taques e ressonâncias magnéticas faz. Não é por acaso. A Grécia, naquela miséria, é o país do mundo que mais taques e ressonâncias magnéticas faz. Acham que isto é por acaso? Não, é a tal história do lumpen burguesia, está tudo ligado, como dizia o outro.
E há uma distribuição institucional inaceitável e nós temos que ter cuidado. Eu estou muito preocupado porque eu acho que se eu tiver que identificar, para além da imigração e da pressão demográfica, que eu acho que são problemas gravíssimos em Portugal e que a crise acentuou, nós temos um problema muito grave com a destruição da estrutura e das instituições de ensino pré-primário, primário, secundário e superior. Portanto, eu realmente acho que o que me assusta é a pressão, é verdade, temos um problema, não sei como é que se resolve, temos um problema de imigração. Acho que o professor Miguel tem razão, nós tínhamos que mudar os comportamentos, mas isso só quando a gente conseguia dar um outro salto. E temos um problema de destruição do ensino. E eu vejo com imenso tristeza, porque eu penso que nós tínhamos um percurso razoável ou bom em alguns aspectos, e esta destruição do ensino é terrível. Este é o meu último slide. Eu, apesar de tudo, acredito que a universidade, com todos os seus defeitos, e são muitos, e eu estou à vontade, porque quando eu morrer ponham uma coisa que eu morreu um universitário, são muitos, mas tinha estas características que a Magna Carta, quando se comemorou, era a autonomia, era a ligação entre o ensino e a investigação, era a liberdade académica e era a preservação de uma tradição. Isto depois foi, de uma forma extraordinária, reforçada nos anos recentes, e os Estados Unidos nisso são pioneiros, com a chamada Terceira Revolução, com a necessidade da convergência, e que é fundamental para os avanços na saúde, energia, alimentação, clima e água. O que é que se passa connosco? Eu acho que nós estamos tramados. Muito obrigado.